No início do pontificado de São João Paulo II, ele ali naquela janela, vendo o povo como Papa pela primeira vez, onde ele foi dar a bênção, ele disse para todo mundo: "No habeate paura", ou seja, não tenham medo. Infelizmente, a humanidade, o mundo está assolado pelo medo. E nós não podemos permitir que o medo tome conta de nós. Como eu já disse algumas vezes, em algumas homilias nesse tempo, não vivamos como se Deus não existisse. Deus existe. E Deus não somente existe como Ele está no meio de nós, Ele está conosco nesta situação que nós estamos vivendo hoje. Hoje, Jesus entra em Jerusalém para não voltar. Ele entra em Jerusalém pela última vez e depois Jesus sai de Jerusalém com a cruz às costas. Mas antes de ele entrar em Jerusalém, vejam que ele foi aclamado. As crianças vendo aquele tal profeta que estava fazendo tantas coisas, começaram a gritar: Hosana, Hosana nas alturas. Não sei se você sabe, essa palavra Hosana, ela quer dizer o seguinte: salva-nos, te imploramos. Nós te imploramos, salva-nos agora. Veja, diante do tempo que nós estamos vivendo, nesta confiança grande que nós temos diante de Deus, nós só podemos dizer assim: salva-nos agora, ó tu que habitais nas mais altas alturas, mas que agora está no meio de nós. Claro que quando aquele povo, junto com aquelas crianças, eles aclamavam Jesus que estava entrando em Jerusalém e dizendo: salva-nos, hosana nas alturas. Na cabeça deles estava assim, que Jesus era aquele homem que viria para salvar o povo, os judeus, da escravidão dos romanos. Então chegou agora aquele que multiplicou os pães, aquele que andou sobre as águas, aquele que ressuscitou Lázaro, é um grande profeta. Ele vai nos tirar disso aqui. Só que, enquanto no coração do povo estava que Jesus estava indo para tirar eles da escravidão do Império Romano, no coração de Jesus estava um outro imperador, que ele estava indo para nos tirar da escravidão, que era o próprio diabo. Jesus entra em Jerusalém para que a vontade do Pai seja feita. Ele vai de livre e espontânea vontade. Jesus vai agora para nos livrar da escravidão. O que estava no coração de Jesus é: eu estou indo para dar a minha vida pela salvação do meu povo. A porta do céu precisa se abrir de novo, porque a porta foi fechada com Adão e Eva quando eles se sujeitaram a obedecer a Satanás. Agora Jesus vem e obedece ao Pai para nos salvar. Mas realmente, talvez você esteja dizendo para mim aqui, mas não é isso que nós estamos querendo agora, não. Nós queremos que Jesus nos salve dessa peste. Nós queremos que Jesus nos tire dessa situação humilhante que nós estamos passando, ao ponto de nós estarmos em casa e não podermos nem sair para trabalhar e nem sair para respirar um pouco. Eu sei que você está dizendo isso, mas quanto a isso, eu volto a repetir a frase de São João Paulo II:
não tenha medo. Disso aqui não precisa ter medo disso. Isso aqui Deus pode tirar a qualquer momento, na hora que Ele quiser. Agora sim, tenha medo de perder a sua salvação. Tenha medo, sim, de pecar. A morte de Jesus na cruz não pode ser em vão, nem para mim, nem para você. Porque aqui eu quero dizer uma coisa: muitos morrerão. E nós estamos ouvindo os noticiários, né? Que muitos vão morrer. Mas muitos também não irão. Peçamos a proteção de Deus, sim. Que Deus nos ajude nesse tempo. Mas é uma verdade. Mas isso não pode gerar em nós medo, como se Deus não existisse. Porque quando Jesus, Ele entra em Jerusalém e depois Ele sai com a cruz nas costas, e depois Ele vai para o Calvário, e lá Ele morre na cruz, Ele vai nos livrar da primeira, da segunda morte. Da primeira não. Porque na primeira nós vamos ter que passar, ou agora, ou hoje, ou amanhã, ou depois, ou daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Nessa nós vamos ter que passar. Até Ele passou. Nós não podemos passar, meus irmãos, é na segunda. Na segunda não. Por isso, a morte dele é para nos salvar. Mas nessa daqui, dessa primeira, que eu repito, que eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, quando, eu não sei. Não tenhas medo. Deus matou essa primeira morte. E nos ressuscitará para a glória eterna um dia, onde nós estaremos junto com eles. Por isso não tenham medo. Mas vamos nos precaver, claro. Vamos fazer tudo o que está sendo pedido. Vamos entrar nessa Semana Santa nos precavendo. Tanto de lavar as mãos, ou outras coisas, ficar distante um do outro, mas vamos nos precaver também do pecado. Vamos pedir a Deus a graça que nós suportemos, que nós não caiamos na tentação. E aqui eu tenho ficado impressionado, e essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem para você meditar durante essa semana. Eu tenho observado alguns vídeos, e nesses vídeos eu tenho percebido que os idosos, eles que deveriam estar desesperados, justamente eles não estão. Eu não estou vendo desespero por parte dos idosos, porque eles já foram provados. Uma mulher, beirando ali seus 90 anos, ela dizia no vídeo assim: não tenho medo, eu já passei por várias epidemias e pandemias, eu me livrei, ela dizia, eu me livrei, Deus há de me livrar dessa também, mas se Ele não me livrar também não tem problema, mas eu já passei por várias, Deus é o meu protetor. E ela dizia assim: não tenham medo do juízo de Deus, porque Deus é justo. Deus nesse tempo está sendo justo conosco. Claro, ela não falou isso, mas ela está dizendo o quê? Olha, do jeito que nós estamos, meus irmãos, demos as costas a Deus, brincamos com Deus, quisemos pisar em Deus, e agora Deus está usando do seu julgamento, para que nós possamos realmente, nesse tempo, refletir e saber que Deus existe,
E Deus precisa ser adorado e amado, não desprezado, não colocado de lado como qualquer pessoa, porque Deus é Deus. Deus é Deus. E quem é que somos nós? Nada. Como ele dizia para Santa Catarina de Sena, né? Catarina, quem és tu? Eu não sou nada. E eu, Catarina, tu és tudo. A recomendação dessa senhora, que beira os 90 anos, é de rezem. Vamos rezar nas nossas casas, ela dizia. Vamos rezar nas nossas casas. Vamos dizer assim para Deus: ó Deus onipotente, livra-nos desta peste. Uma senhora, beirando essa idade, e os jovens estão com medo. Não tenham medo. Não sei se vocês viram aquele sacerdote italiano que ele pegou o respirador que era para ser usado por ele, o sacerdote idoso. E olha o que é que ele faz. Ele pega o respirador e dá para um jovem. Não, eu não. Dá para o jovem. Eu não preciso. Claro que ele precisa. Mas na circunstância ele está dizendo: eu não preciso. Por quê? Porque um homem que crê em Deus, ele não teme a morte. Vou repetir. Um homem que teme e ama a Deus, não teme a morte. Dá para o jovem. Ele precisa ainda viver ainda muito tempo. Eu já cumpri a minha parte. E vocês sabem, meus irmãos, o que aconteceu com esse sacerdote? Ele morreu. E o jovem viveu. Espero que esse jovem, diante do que o sacerdote fez para com ele, se é que é um jovem que não tinha Deus no coração, que ele volte-se para Deus e leve uma vida santa. Que aquele respirador doado por aquele sacerdote, possa levá-lo a ter consciência de que ele precisa saber que Deus existe e que ele precisa amar e servir a Deus e largar o mundo. Senão, ele foi resguardado de morrer da primeira morte. Mas se não levar uma vida santa, aí é que vai ser difícil. Tempo perdido. Recebeu um respirador para ver se mudava de vida e não soube aproveitar. E já vai para a segunda morte, para a condenação eterna. Um outro sacerdote, idoso, eu estou falando aqui dos idosos, porque os jovens, nós mais novos, os mais novos, precisamos olhar por idoso e ver que ali tem experiência de vida. Tem idosos que passaram pela Segunda Guerra Mundial. Tem outros idosos que passaram por dificuldades muito grandes, que viram a morte, mas conseguiram, que criaram os seus filhos na maior dificuldade. E agora eles estão dizendo: vocês estão tendo pena de mim? Não, não tenho pena de mim, não. Não tenho pena de mim. Aí o outro sacerdote idoso, lá com o coronavírus, italiano também, porque a Itália está em auge agora, então tem que falar da Itália. Aí esse sacerdote, ali na UTI, incentivando, né? Aquelas enfermeiras e aqueles enfermeiros, disse que lá ele dava um ok, tinindo para eles, e com o respirador, porque ele estava com coronavírus. E esse sacerdote idoso, ele começou a entrar na fase da sua morte. E o que foi que ele fez?